Sim, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadora Lucilene, secretária da Saúde Letícia, a imprensa, o suplente de vereador Jurandir, secretário da Casa, funcionários, público que nos prestigia e público de casa. Estou usando a tribuna hoje por dois assuntos. Para responder uma situação questionada pelo vereador Kirsch na semana passada, em relação à REURB, que é o nome da lei 13465 de 2017, onde se regulariza a área de terra. Parcelamento de solo em desacordo com a legislação. O que acontece nessa lei? Essa lei prevê o direito de moradia do cidadão. Mas todos nós sabemos que nós temos 6, 7, 8, talvez, situações, poderíamos dizer irregulares, ou poderíamos dizer ilegais, poderíamos usar vários termos, mas resumindo, são venda e compra informal de propriedade não legal. Está em desacordo tanto o comprador quanto o vendedor. A pessoa não tem um registro, não tem escritura, e o comprador compra uma área de terra e parcela, vende. O que acontece depois? Essas situações que nós temos, que as pessoas não têm água, não têm luz, não têm calçamento, não têm nem direito à correspondência, porque a rua não é identificada, não existe uma área legal para isso. De que forma essa lei é feita pelo município? Toda a situação desses moradores, independente do local, o primeiro passo é eles quererem regularizar a situação e saberem, estarem cientes que essa situação só vai ser regularizada através de eles colocarem em dia, não é o município. Que muitos chegaram para mim e tiveram o entendimento que se eles protocolassem na prefeitura, estaria resolvido para eles essa situação, que a prefeitura ia resolver fossa, filtro, calçamento, recuo, enfim. O que essa lei prevê? Que a prefeitura e a fiscalização consegue autorizar situações consolidadas. Digamos, não tem espaço, está construída a calçada, não tem problema da rua ficar menor. Mas as exigências principais de fossa, filtro, água, luz, licenciamento ambiental, toda essa parte precisa estar em dia. Então, o loteamento Pedrucci já foi protocolado, já está bem encaminhado, já está bem adiantado para regularizar essa situação. Outra situação que está em andamento é daquela rua que muitos de vocês, inclusive eu, brigamos muito nessa casa para regularizar, que é aquela travessa entre a Tiradentes e a João Dentisse. Então, aquela travessa dos Facchini também está em andamento. Acredita-se que talvez essa seja a mais fácil até de regularizar, porque não tem tantas casas, tantos recuos, tantas situações mais difíceis, né? Mas é preciso eles terem o entendimento que eles precisam estar por dentro de tudo e principalmente calçamento. Bairro imigrante, o que precisa? Os moradores estarem cientes que eles precisam protocolar, primeiro passo. Depois do protocolo, a prefeitura vai passar todos os passos para eles, o que eles precisam fazer, vai orientar, vai auxiliar, mas quem vai fazer, quem vai pagar, é tudo eles. O bairro imigrante tem uma situação um pouco mais complicada em função que é consolidado com Garibaldi. Então tem que haver uma parceria do município de Carlos Barbosa com o Garibaldi, mas é possível pelo menos nós resolvermos a situação que é nossa. Se futuramente se consegue resolver junto com o Garibaldi, melhor. Mas o primeiro passo, protocolar e os moradores terem interesse de regularizar e terem o entendimento que toda regularização passa por conta deles.
Então, nessa parte, Kirsch, até comentei com o pessoal da prefeitura, essa lei tem bastante informação, né? Posso te passar a lei e também eu comentei que, se na dúvida for necessário, daria para solicitar até alguém do executivo que viesse explicar, porque vai explicar melhor todos os passos. Mas não achei importante que eu trouxesse os passos a seguir, porque as pessoas são tudo por prazos. Então as pessoas vão protocolar, eles vão solicitar, vocês precisam isso, precisam aquilo. Então eu achei que não era importante eu estar lendo uma lei toda, passo por passo, para regularizar uma situação que na realidade nós sabemos que ela iniciou errada. Se ela tivesse iniciado certa, não teria necessidade nenhuma de fazer isso. Enfim, isso é em relação à tua pergunta, Kirsch. Eu tenho um outro assunto, pode ser depois? O segundo assunto que me traz é em relação aos containers de lixo. Muito se falou nessa casa. Quando se fala em lixo, tem assunto para todos os vereadores. Eu acho que não tem um vereador aqui que já não trabalhou em algum sentido na parte do lixo, porque realmente mexe muito com a população. Todos querem container na frente de casa. Sabemos que tem um projeto na prefeitura que eles vão regularizando e vão abrangindo, né, bairros um a um. O que eu estou propondo numa alteração na lei? Que toda a construção nova seja obrigatório ter container, todos de acordo com as exigências da prefeitura, todos de acordo com as normas, tamanho, cor, local, tudo de acordo com a prefeitura, porque não é um valor muito alto, não vai onerar os munícipes, mas se pensar no município, é grande o valor que pode diminuir para o município. Isso também pode vir a áreas já construídas que querem se adaptar. A única coisa que a gente tem que entender é que lá em Santo Antônio de Castro tem um prédio e nós vamos nos adaptar e vamos pôr os containers. Eles vão ter que respeitar as datas de coleta. Não vai ser porque tem container que os lixos, o lixeiro, digamos, né, o caminhão vai passar todos os dias. Vai ser da mesma forma, mas vai facilitar para vários prédios que gostariam de ter, que entre todos os moradores eles podem chegar num comum acordo, comprar e regularizar, isso se quiserem, mas nas áreas novas, né, que seja exigido, eu acho que é importante, acredito que vai beneficiar. Conversei com o pessoal do meio ambiente, inclusive o Kirsch conversou também, e eles dizem que a lei teria um entendimento que deveria de ter. Só que na história do entendimento não tem em lugar nenhum. Por isso que eu resolvi fazer a alteração. Porque se o entendimento não é exigido, não vejo que seja correto. Então, busquei todas as informações necessárias junto ao meio ambiente e propus essa proposta. Então, gostaria de pedir a aprovação dos colegas. Acredito que vai ser importante para o crescimento, desenvolvimento do município, porque no lugar de estar gastando com container, o município pode estar gastando com outras situações. Eu vou dar os apartes para o vereador Kirsch. Primeiramente, obrigado, Rosália, pela parte, e também já pode desde já contar com o meu apoio nessa questão dos containers. Eu estive, ainda ano passado, falando com a Ana Letícia Giacomelli, do Meio Ambiente, e ela me disse que a lei já entendia que autorizava quem quisesse colocar o seu próprio container e disponibilizar assim para a coleta seletiva. Só uma coisa que eu não cheguei a olhar, observar no teu projeto, é se consta no modelo de container que tu estipulou ali, aqueles ganchos para o caminhão virar ele ou não. Se já consta isso ou não, então é bom depois tu esclarecer. Porque se botar um container normal, ele não vai acabar não cabendo no engate do caminhão, né? Daqui a pouco seria interessante padronizar o tipo de container. Quanto às informações das ruas, te agradeço muito o retorno, Rosália. Creio que seja muito oportuno, sim, a questão das procuradoras do município vir aqui esclarecer como é que é o trâmite para se buscar essas regularizações, até porque elas muito bem nos receberam lá tempo atrás
eu e o Valmor fomos uma tarde à prefeitura falar com as procuradoras e elas nos relataram que estavam com processo em trâmite a pedido do pessoal dos Pedrucci, daquela zona, para a regularização daquela área. E assim que esse processo andasse, elas teriam uma noção mais exata de como que funciona essa lei, porque é uma coisa nova. É uma lei de 2 anos, 3 atrás, é bem recente pelo que nos passaram. E não tinham decisões quanto a isso ainda. Então elas queriam entender um pouco mais, para depois, num segundo momento, buscar implementar isso em outros lugares também, como é lá na Rua dos Facchini, como é o caso dos Chaba, a Rua dos Chaba, né, e outros lugares que venham a surgir também esses loteamentos já de uma forma consolidada. Óbvio que a gente quer que sempre se comece certo e se acabe certo, mas agora pega lá indo para Torino. É coisa há muito tempo consolidada já. Não tem como mudar. A gente tem que fazer uma rua mais estreita e resolver da forma que, infelizmente, dá para resolver para melhorar para a população. Mesmo assim, obrigado. Obrigado, vereador Kirsch. Na realidade, várias situações no nosso município, tanto de calçada como de ruas, tem áreas consolidadas que já são e nós temos que regularizar dessa forma. Essa lei é de 2017. Ela justo saiu mesmo, essa modalidade REURB, que na verdade é um direito fundamental de moradia que foi criado. Quanto aos containers, Kirsch, nós tomamos todo o cuidado, buscamos com o meio ambiente todas as características que as pessoas só vai ser aprovado, digamos, pelo planejamento, se tiver dentro dos padrões que o caminhão possa recolher nas datas, e inclusive a manutenção é tudo por conta dos proprietários, não se torna propriedade do município, porque o município tem um contrato de comodato e que ele paga aluguel dos containers, né? Esses containers vão ser dos próprios moradores e a obrigação, inclusive, de troca vai ser dos moradores em caso de danificar, né? Vereador Denir. Sim, vereadora Rosália, cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoas que nos acompanham, secretária de Saúde Letícia, funcionários da casa, que nos acompanha pelas redes sociais. Importante, Rosália, essa tua explicação sobre os loteamentos, e creio que realmente tem que ser dos proprietários a regularização. Porque senão ficaria muito fácil eu construo ilegal e o município vem lá e depois regulariza para mim. Não, o município auxilia em tudo que é possível para fazer, com esclarecimentos, dentro da forma certa, da lei, para que possamos regularizar. Tem vários pontos em Carlos Barbosa que assim estão. Tem um ponto aqui que participamos de uma reunião, eu, Kirsch e Valmor, aqui na ida para o frigorífico, que na semana passada teve uma reunião lá à noite, e está avançando bem já nessa situação, para que se consiga ao menos calçar a rua. Depois eles têm que buscar toda a regularização dos terrenos. Aí é por conta de cada um também, inclusive o calçamento. Tem que ser desta forma. Senão fica injusto para quem pagou o calçamento, para quem teve que fazer toda a infraestrutura da sua casa e outros não fazerem. Tem que ser desta forma. Quanto aos containers, importante que sim, que tenha lei que obrigue a instalação, não que deixe se quiser instalar. Eu acho que tem que ser. Aprovou um projeto, coloca esse tipo de container. E eu também digo que, de repente, o município poderia fazer uma campanha ou, sei lá, uma divulgação que, se alguém quisesse colocar na sua rua os containers, quisesse comprar e colocar lá, poderia fazer. Se tinha que fazer uma lei de receber em doação esses containers, ia baratear muito para o município isso. Eu acho que se as famílias daquela rua adquirissem, não ficaria caro não, e ficaria bem mais fácil, o lixo não estaria jogado na rua. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Denir. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, Rosália. Eu, em primeiro lugar, quero falar sobre o negócio dos loteamentos, em que a gente debateu tanto. Eu falei bem claro, né? E eu estou certo, porque não é a prefeitura, é o proprietário que vendeu, que ele tem que ir atrás para ele regularizar tudo certinho. Só que eu deixo no ar, assim,
todos os loteamentos irregulares, você sabe que lá no 5 alto, não, 5 baixo, lá está se tornando um loteamento lá irregular, e tenho certeza que a prefeitura está ajudando a construção. Então, se está irregular, como é que a prefeitura está ajudando a construção dessas casas? Você desce aqui a São Vedelino, tem uma casa ali, não tem, e a prefeitura ajudou para construir aquela casa. Então eu deixo bem assim, que a prefeitura ajuda as construções e é irregular. Por que assim? Então só deixo colocar, e aí dizendo lá no loteamento imigrante, que a gente está batalhando, teve reunião e tudo, até eu já liguei hoje para o Baroni, tem uma reunião lá agendada com provavelmente quinta ou sexta-feira lá com o prefeito de Garibaldi, para ver aquela da divisa, Adair Bortolini. Se Garibaldi não faz a parte dele, Carlos Barbosa estão querendo, eles vão pagar esgoto, tudo para fazer aquela rua. Então, vamos lá com o presidente, se o prefeito dizer que não vai fazer, eu acho que aquela meia rua, que é Barbosa, vai ser feito sim com os intermédios moradores lá que eles compraram, eles vão regular. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Vereador Enio. Sim, obrigado pela parte, Rosário. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, imprensa, público que nos assiste, secretária Letícia. Sobre essa regularização aí, fundiária urbana, eu em 2017 já tinha feito uma indicação para que a prefeitura desse uma olhada sobre esses loteamentos aí, estão meio irregulares. E então já estive lá falando com a procuradora, a Marluza, em 2017, para ver se podia fazer algum algo. Aí fizeram lá nos Pedrucci, e depois, se desse certo lá nos Pedrucci, provavelmente iam começar também pelas comunidades da Arco Verde, que também tem bastante problemas lá para regularização de terrenos e casas. Mas só que essa lei aqui, que é de 13.465, de 11 de julho de 2017, são só para áreas consolidadas. A gente não pode fazer que nem fosse uma agora. É só para áreas que já foram há bastante anos, casas construídas perto de ruas mais estreitas, então só para áreas que sejam há muito tempo já construída a casa. Então agora eu acho que como ali nos Pedrucci já foi feito tudo, então a prefeitura, às vezes ela entra com o mapa-mãe, né? Eles podem ceder o mapa-mãe para as pessoas, e lá eu acho que na comunidade da Arco Verde, pelo que ela me falou, vai ser feito por etapas, né? Não dá para fazer tudo junto. Então eles vão fazer um pedaço, depois mais um pedaço, porque lá a comunidade é bastante grande, mas estão em estudos ainda, não significa que vão fazer, mas depois que terminou dos Pedrucci, eles iam partir para Arco Verde lá, onde que tem alguns terrenos que podem ser regularizados. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Enio. Só para complementar, na audiência pública de Santo Antônio também pediu a regularização da área de terra deles, então na audiência foi decidido também de buscar junto a eles essa regularização. Só para complementar, Enio, essa lei, ela veio para resolver 3 erros. Município, que não fiscalizou e não barrou a obra, o proprietário que vendeu ilegal e o dono da terra, digamos, né? O proprietário seria o dono da terra e a pessoa que adquiriu o terreno, porque os 3 estão cientes do erro. O município não percebeu, ou não viu, ou não barrou, enfim, errou. Quem vendeu parcelado que não podia e estava ilegal não fez um loteamento, e quem comprou ciente também que estava errado. Então essa lei vem para resolver as 3 situações. Quanto, Miguel, a situação que o senhor está falando, eu preciso mencionar, até porque eu trabalhei 4 anos na habitação. Nós ficamos um meio ano batendo contra o jurídico de que se o loteamento era ilegal, como é que nós íamos auxiliar, né? E as leis, como eu sempre digo nessa casa, a gente tem que criticar quem... Porque a partir do momento que a lei existe, você tem que acatar.
E a lei prevê que um contrato de compra e venda é posse, que um contrato de aluguel é teu, que enquanto tu está naquele aluguel, aquela propriedade é tua. Um contrato de gaveta é teu, naquele momento é teu. E o que eram os pré-requisitos na habitação? Tenho que defender o pessoal que trabalha lá na habitação. O pré-requisito é que tu tenha posse de um local. Então, se a pessoa tinha posse, eu lembro quando eu trabalhei lá também, muito foi auxiliado famílias de baixa renda que tinham esses contratos de gaveta, porque na lei é posse, é deles. É um assunto ainda bastante para ser debatido, bem importante. E só para completar, é bem importante o que o vereador Denir disse, como dá para regularizar em outros prédios, é possível, de repente, outras famílias, de 4, 5 famílias, colocar um container de responsabilidade deles e o município recolher. Eu acredito que vem para ser bem importante esses containers para o nosso município. Muito obrigada, presidente.